Muito obrigada. Eu gostaria de reforçar qual é a importância que o Brasil tem como um ponto focal da biodiversidade do mundo. Um dos principais objetivos do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, tem sido a implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica, que foi assinada durante a Rio 92. A Convenção estabeleceu que nós deveríamos trabalhar pela conservação da diversidade biológica, pela utilização sustentável dos seus componentes e pela repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. E ela estabeleceu também que biodiversidade deveria ser considerada como toda a variabilidade de ambientes onde as espécies ocorressem, as espécies em si e a variabilidade genética existente dentro de cada uma das espécies. Então, a gente está falando desde de recurso genético até grandes paisagens, ecossistemas e biomas. O Brasil tem uma grande responsabilidade devido à grande biodiversidade que ele possui. No nosso território, nós possuímos 6 biomas terrestres, além da zona costeira e marinha. Vocês com certeza sabem, nós temos a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa. Desde 2002, o Ministério está trabalhando para identificar quais são os remanescentes existentes da cobertura vegetal original do país. Em 2012 foram divulgados os dados de como estava a cobertura vegetal, uma iniciativa que só tinha sido feita anteriormente durante o projeto Radan nos anos 70. E nós chegamos a números que nos possibilitaram que, a partir de então, a gente passasse a monitorar a cobertura vegetal do país. Eu não sei se vocês sabem, até 2008, nós estávamos acompanhando somente a evolução da cobertura vegetal da Amazônia e nosso interesse era saber, então, como estava evoluindo o desmatamento dos outros biomas que não os amazônicos. Então, no ano passado, nós divulgamos os dados, ainda em 2010, os dados sobre a Caatinga, que demonstraram que a Caatinga ainda tem 53% da sua área original com remanescentes de Caatinga, o Pampa apresenta 36%, o Cerrado tem 51%, a Mata Atlântica, e esses são dados ainda de 2002, tem cerca de 27% de remanescentes, o Pantanal 83% e a Amazônia 87%. Eu gostaria de informar que na semana que vem o Ministério deve divulgar os dados sobre o desmatamento na Mata Atlântica entre 2002 e 2008. É um pouco diferente a metodologia entre você estabelecer qual é a cobertura vegetal remanescente e a taxa de desmatamento que está ocorrendo ano a ano nesses biomas. Então, na semana que vem, a gente deve divulgar os dados da Mata Atlântica. Com relação ao número de espécies, das espécies que são conhecidas pela ciência, o Brasil possui entre 168 mil e 212 mil espécies, entre as cerca de 1.700.000 e 1.800.000 espécies que são conhecidas pela ciência. Então, nós temos uma biodiversidade enorme e uma grande importância e relevância com relação à conservação dessa biodiversidade. Desse total de espécies estimadas, do número de espécies conhecidas para o Brasil, são reconhecidas como ameaçadas de extinção 1.099 espécies. Isso não significa que são o total de espécies ameaçadas, porque, infelizmente, ainda não temos o número de profissionais necessários para avaliar a totalidade das espécies conhecidas. Muito embora o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, uma autarquia ligada ao Ministério do Meio Ambiente, esteja trabalhando em fazer uma avaliação de todas as espécies conhecidas, até o momento a gente ainda não... por exemplo,
micro-organismos ou invertebrados, não temos especialistas suficientes que permitam que todas as espécies sejam avaliadas. Na COP6, se eu não me engano, a Convenção sobre Diversidade Biológica estabeleceu que o mundo deveria ter como um grande objetivo permitir uma redução significativa da taxa da perda de biodiversidade no mundo. Isso era o objetivo da Convenção para 2010 e, em maio desse ano, o Secretariado da Convenção lançou um documento chamado GBO 3, que é o Panorama Global da Biodiversidade, onde ele apontava os resultados do monitoramento, do atingimento desse objetivo. Ele chegou à conclusão de que a meta não tinha sido atingida, que nenhuma dos objetivos intermediários que tinham sido estabelecidos tinham sido objetivos, que a maioria dos indicadores eram negativos, que nenhum país parte da Convenção tinha obtido sucesso e que cada vez mais as pressões eram maiores e mais constantes. No país, quais são as nossas principais ameaças? As principais ameaças têm sido a expansão agrícola, a introdução de espécies exóticas invasoras, o desmatamento, o fogo, a poluição e as mudanças climáticas. Você perder biodiversidade implica em quê? Né? A Helena apresentou números de perda de quanto vale a biodiversidade, e tentando traduzir, né? Se você perde biodiversidade, o que você está perdendo? Você está perdendo a possibilidade de se adaptar às mudanças que ocorrem naturalmente na natureza, de se adaptar a mudanças climáticas, de você tentar usar economicamente espécies que podem ter alguma potencial econômico maior. Você está perdendo, com certeza, as pessoas mais pobres e que necessitam mais diretamente da biodiversidade são as que estão sendo mais diretamente atingidas pela perda da biodiversidade. O que o governo tem feito? Nós temos investido muito em programas voltados para a criação de áreas protegidas. Dentro do grande objetivo das metas de 2010 para a criação de áreas protegidas, o Brasil foi responsável pela criação de 70% das áreas de conservação que foram criadas no mundo desde que essa meta foi estabelecida. Então, nós tivemos um esforço muito grande para conseguir aumentar as nossas áreas protegidas. Temos trabalhado também com o monitoramento da cobertura vegetal dos biomas, como disse para vocês, e iniciativas voltadas para a gestão integrada de paisagem, para manejo florestal sustentável e de produtos não madureiros, para tentar garantir a sustentabilidade da produção agrícola e a conservação das espécies. Na preparação da posição brasileira durante a COP10, o governo reuniu-se com diferentes setores, com o setor dos movimentos sociais, das organizações não governamentais e mesmo com o setor privado, tentando estabelecer quais seriam o que o Brasil deveria defender durante a COP10 em Nagoya. Bom, o resultado da Conferência das Partes em Nagoya, nós tivemos o que nós consideramos 3 grandes sucessos. Nós tivemos o estabelecimento do Protocolo de Nagoya, nós tivemos o estabelecimento do Plano Estratégico de 2011 a 2020 e o estabelecimento de um mecanismo financeiro. O que é o grande estratégia do governo nesse momento? É tentar levar a vários setores do setor privado, ao setor privado e dentro mesmo do governo,
a informação sobre a importância e a relevância da conservação da biodiversidade. Nós queremos estabelecer parcerias e convidar toda a sociedade brasileira a participar desse empenho de garantir que os recursos da nossa biodiversidade sejam conservados e utilizados sustentavelmente. Então, nós precisamos estabelecer e monitorar como essas metas vão ser atendidas, vão ser alcançadas, garantir essa o que o inglês chama de mainstreaming, nós estamos traduzindo como transversalização da biodiversidade, e garantir capacidade e continuidade de pessoal para desenvolver esses objetivos. Ainda como um preparativo para a COP10 em Nagoya, o Ministério do Meio Ambiente elaborou o 4º relatório para a Convenção sobre Diversidade Biológica. Um dos apontamentos desse relatório é que para o setor privado tem havido um aumento gradual na preocupação com relação à sustentabilidade ambiental, mas que a maioria ainda acredita que as exigências ambientais são um obstáculo ao invés de uma necessidade, uma obrigação. Então, a nossa missão é mostrar para a sociedade que isso é, na realidade, o que se deve ser buscado. Então, dentro desse 4º relatório, nós tentamos identificar algumas iniciativas que alguns setores estavam tendo, voltadas para atividades que fossem mais voltadas para a conservação e uso sustentável de biodiversidade. Eu gostaria de convidá-los a ler esse documento, porque ele tem muitas informações sobre como é a situação do país nesse momento com relação à biodiversidade. Tem informações sobre o setor de reciclagem, de turismo, e vocês podem obter os resultados desse relatório no portal do Ministério do Meio Ambiente, www.mma.gov.br/portalbio, que é o portal brasileiro sobre biodiversidade. Muito obrigada.